Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soft 3D. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um exercício. Eu estou focando bastante em exercício porque é uma das coisas que vocês mais me pedem e eu acho que é bem legal para vocês poderem praticar. Vocês acompanham a minha modelagem ou tentam fazer por conta própria e esclarecem todas as suas dúvidas aqui no vídeo. Então, sem mais enrolação, já está aparecendo na tela para vocês. Esse é o exercício que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa espécie de chaveiro. Me parece aqui um chaveiro, né? Acho que ficou bem legal esse exercício. Então vai ser bom para a gente praticar um pouquinho mais da modelagem e eu espero que vocês gostem de mais esse exercício. Aqui a lógica que a gente vai fazer é bem simples, né? A gente vai modelar 3 partes e depois vai meio que unir formando o sólido todo, que é esse chaveiro. Então basicamente eu vou modelar essa parte daqui, depois a gente modela essa parte de baixo e depois a gente finaliza modelando a parte de cima aqui e aí a gente vai ter os 3 sólidos, que na verdade essa parte de baixo ela vai ficar unida com essa parte de cima e essa outra parte é separada mesmo, é como se ela fosse encaixada aqui depois na montagem desse chaveiro. Então essa vai ser a lógica que a gente vai seguir. Eu vou modelar essas 3 partes, depois eu vou unir essas duas, e aí a gente vai ter o nosso sólido formado. Então eu já estou aqui com o arquivo do Rhino aberto na unidade em milímetros, essa unidade que a gente vai trabalhar, e vou iniciar fazendo aquele procedimento que a gente sempre faz. Vou vir aqui para a vista de topo e usar o comando Add a Picture Plane para a gente adicionar a nossa imagem de referência, que no caso é esse chaveiro. Lembrando, é claro, que essa imagem vai estar disponível para vocês fazerem o download, caso vocês queiram exercitar por conta própria. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu já trouxe aqui a imagem, agora eu vou escalar ela. A gente precisa pegar algum ponto de referência, então eu vou criar aqui uma polyline. Desse ponto, a gente sabe que até o final ali ele vai ter 12 milímetros. Eu vou criar uma polyline com 12 milímetros. Eu vou até mudar aqui a layer default para vermelho, para a gente poder visualizar isso melhor. Vou dar um OK. E agora eu vou usar o comando de escala, aqui no grupo de comandos de transformação, grupo de comandos de escala, a gente vai usar o Scale 2D, vou selecionar o objeto que eu desejo escalar, que no caso é a imagem, pegar o final dessa linha que a gente criou e o final da onde a gente quer que tenha 12 milímetros e vou reduzir até bater com a linha que a gente criou. Agora eu sei que está escalada essa imagem, posso até fechar esse menuzinho aqui, e eu vou criar mais uma polyline pegando nesse ponto aqui, ó, só para a gente validar que ela está realmente escalada. Essa parte aqui tem 6,18 milímetros, então 6,18. Repara que está pegando exatamente ali no final, como a gente gostaria. Então está escalado, está certinha essa nossa imagem. Agora eu vou posicionar algum ponto que eu queira aqui que seja a origem. Eu vou escolher até essa circunferência aqui como origem. Então eu vou pegar aqui no olho esse ponto e vou mover para o 0, Enter, que é a origem, e está aqui devidamente posicionada. Eu vou criar uma nova layer aqui, que eu vou chamar de imagem de fundo, aquele procedimento que a gente sempre faz, né? Vou vir com o botão direito, Change Object Layer, vou vir em Propriedades, Material, e aqui eu vou dar uma transparência de 80%, deixar bem transparente, e vou vir aqui na Layer e fixar essa Layer. Pronto, ela está devidamente posicionada, escalada e fixa aqui para a gente não poder clicar nela sem querer. Ela vai ser a nossa referência. Eu vou começar criando essa parte daqui, então vou começar aqui com uma circunferência a partir da origem e vou aqui no olho ver o diâmetro dessa circunferência e vou fazer a mesma coisa, mais uma circunferência, pegando nesse ponto final aqui, mais ou menos até aqui, e aí está feita essa parte. Eu vou criar uma linha aqui a partir da origem e vou trazer para esse outro centro, que se a gente olhar essa imagem aqui de cima, ó, ele tem 10 milímetros de um centro ao outro dessas duas circunferências que a gente tem, que é exatamente o que eu estou modelando agora. Então eu vou digitar aqui 10, repara que ele está dando certinho onde a gente queria, e aqui eu vou criar uma nova circunferência a partir do end. Eu estou com o auxiliador end acionado aqui, por isso que eu cliquei no end da linha aqui, e vou criar de novo, seguindo nossa imagem de referência, uma circunferência menor, e vou repetir o procedimento, criando uma outra circunferência maior, mais ou menos até esse ponto aqui. E para fechar essa parte, vai faltar criar essas duas linhas externas aqui. E para criar essas linhas, eu não posso simplesmente criar aqui uma polyline, pegar algum ponto aqui aleatório e conectar, porque eu preciso que esses dois pontos sejam tangentes entre si. Então, para isso, aqui no grupo de comandos de criação de linha, tem um comando perfeito para isso, que é esse aqui, ó, line tangente a duas curvas. E é exatamente o que a gente quer nesse momento. Então vou clicar, aí ele pede para eu selecionar a primeira curva que eu quero que seja tangente e próximo da tangência. Então vou clicar mais ou menos aqui, ó, essa é a primeira curva, e a segunda curva é essa daqui, pronto. Criei aqui uma curva tangente, repara, conectando essas duas exatamente na tangência.
Eu vou repetir o procedimento para a parte de baixo, então usar o comando, aqui próximo da tangência e aqui também próximo da tangência está criado. Vou fechar esse menuzinho, vou esconder aqui a imagem de fundo para vocês verem o que a gente esboçou até agora. É claro que eu preciso trimar essa parte de dentro, então vou usar o comando trim. Os objetos de corte vão ser essas duas linhas que a gente acabou de criar, Enter, e a parte que eu desejo trimar é essa e essa daqui, Enter. A gente criou essa parte do nosso chaveiro, eu vou unir tudo, vou dar um Join, e agora, trazendo a imagem de fundo, eu preciso saber a espessura que a gente vai fazer essa extrusão. Eu vou olhar aqui, ó, aqui ele não está indicando, a gente tenta fazer uma aproximação. Olhando aqui, ó, repara lá embaixo, eu estou destacando para vocês, está bem próximo do 1 milímetro, tá vendo? Então é essa espessura que eu vou considerar, espessura de 1 milímetro para essa parte. Então eu vou vir aqui na vista de perspectiva para a gente ver a gente criando esse sólido. Deixa eu esconder a imagem de fundo. E vou usar o comando Extrude para a gente fazer uma extrusão. Vou botar no modo Shaded para vocês visualizarem. Ele está fazendo aqui a extrusão. Eu quero both sides igual a não, para ele criar só para cima. Eu vou botar sólido igual a sim. Então repara que ele está fechando ali a parte do meio. E o diâmetro a gente sabe que é 1 milímetro. Então vou digitar 1, Enter e confirmar. Pronto, está feito aqui esse sólido. É claro que ele está com todas as quinas aqui, né? Depois eu posso vir dando um filete. Se a gente olhar aqui, a gente vê claramente que existe esse filete em todo o nosso chaveiro, mas eu vou deixar para fazer o filete por último. É uma boa prática, tá? Você sempre deixar para fazer o filete no final da sua modelagem. Então essa primeira parte está pronta. Eu vou criar uma nova layer aqui de auxiliares, onde eu vou colocar todas as curvas. Então eu vou vir nas ferramentas de seleção, selecionar todas as curvas e mover para cá, Change Object Layer, e vou esconder essa layer para a gente ficar aqui só com o nosso sólido aparente. Inclusive, se eu for aqui em propriedades, eu for aqui na propriedade desse objeto, eu tenho uma Closed Extrusion, que está realmente me indicando então que isso aqui é um sólido. Vamos voltar para a vista de topo, trazer a imagem de fundo, e a gente vai agora esboçar essa outra parte daqui, para a gente dar sequência para o segundo sólido que a gente vai criar, que seria essa parte daqui de baixo. Então, vou seguir criando uma polyline, na verdade uma polyline a partir do midpoint, é esse comando que eu quero, porque eu vou criar a partir do centro dessa circunferência que a gente acabou de criar, e aí por isso eu estou com o auxiliador center aqui ativado, tá? A gente achou o centro, e eu vou criar uma polyline aqui seguindo o nosso desenho técnico, e como eu fiz ela usando esse comando de line from midpoint, ele criou simetricamente para os dois lados, tá? Que era exatamente o que eu queria. Eu vou fechar esse menu, e agora eu vou criar uma outra linha de referência a partir desse ponto, e mover 12 milímetros para frente. Repara que ele está me indicando aqui no desenho técnico, ó. A ponta disso daqui está exatamente 12 milímetros para frente, então eu vou digitar 12 e pronto. Veja que ele está batendo certinho aqui no final dessa outra parte que a gente está criando. Agora eu vou criar um arco aqui nas ferramentas de criação de arco. É legal que a gente está explorando bastante essas ferramentas de 2D aqui nesse exercício. Então eu vou criar um arco a partir desse segundo comando aqui, que ele vai me perguntar, ó, o começo, o fim do arco, vai ser esse ponto daqui, e a inclinação do arco é essa inclinação seguindo o nosso desenho técnico. Eu vou fechar aqui, e é claro, como isso é simétrico, eu vou espelhar isso lá para o outro lado. Eu vou usar o comando Mirror a partir da origem, que a nossa origem está exatamente no eixo de simetria do nosso objeto. Vou pressionar Shift para jogar lá para o outro lado, e pronto, a gente tem aqui e aqui os dois arcos criados. Vai faltar só conectar esse arco com a parte da ponta aqui, ó. Criei aqui, e pronto, está feita essa parte. Eu vou unir todas essas curvas que a gente acabou de criar, vou dar um Join, e veja só que ele formou uma Closed Curve, é exatamente o que eu queria. Vou vir aqui na vista de perspectiva, ó, para vocês visualizarem, tá ela aqui criada. Só que repara que essa curva, ela tá bem no meio aqui, ó, da nossa base do chaveiro que a gente tinha criado. Então, eu preciso jogar ela lá para baixo. É só olhar aqui, ó, que essa superfície que a gente está criando, ela pega bem na parte de baixo dessa outra que a gente já tinha criado. Então, eu vou mover ela, como ela está pegando no meio, e a gente sabe que tem 1 milímetro essa parte aqui, eu vou mover meio milímetro para baixo. Então, eu posso fazer isso pela própria Gumball aqui, ó. Repara que eu estou com ela acionada aqui, por isso que ela está aparecendo para mim. E eu vou mover ela menos 0,5. Lembra que a gente tem que colocar ponto e não vírgula, tá? Que aí eu estou descendo 0,5 milímetros para baixo. Pronto. E eu coloquei menos porque a setinha está apontando para cima. Então o positivo é para cima, o negativo é para baixo. Por isso que eu botei menos 0,5. E aí repara que ela ficou certinha
faceando essa base desse outro sólido que a gente tinha criado. E aí agora, vindo aqui na vista de topo, é claro que isso aqui é como se fosse de perfil, mas eu vou olhar aqui na vista de topo, não preciso mover essa imagem para a vista de perfil, não. E vamos descobrir a espessura. Aqui ele não está indicando, então eu vou criar uma polyline, fazendo aquele mesmo procedimento de antes. Repara que está bem próximo de 3 milímetros ali, ó. Então eu vou considerar 3 milímetros da espessura dessa parte. Então eu vou vir aqui na perspectiva, selecionar esse objeto e vou fazer uma extrusão dele. Vou botar sólido igual assim e vou digitar 3 milímetros, Enter, pronto, a gente gerou essa parte. Deixa eu esconder aqui a imagem de fundo. Repara, está aqui criado. É claro que eu ainda preciso cortar essa parte do meio. Se a gente olhar aqui o nosso chaveiro, ó, a gente tem toda essa parte cortada e ela vem aqui criando uma espessura nessa parede, ó, que deve se estender até o lado de lá. Então, vamos fazer isso. Eu vou vir aqui primeiro para a vista de topo e trazer a imagem de fundo, porque eu preciso saber a espessura dessa parte. Se eu olhar aqui, vamos tentar ver no olho, criando uma polyline. Ela tem mais ou menos 0,8 de espessura nessa parte aqui. E vamos ver na parte de cima, essa parte daqui, ó, ela vai ter aproximadamente 1,5, repara ali embaixo, ó, é mais ou menos 1,5 a espessura dessa parte do meio daqui. Então vamos voltar aqui para a vista de perspectiva, vou esconder a imagem de fundo. Eu vou começar criando aqui uma polyline. Nessa parte daqui, a gente sabe que tem que ter 0,8, então eu vou digitar 0,8, criando uma linha aqui. E vou criar uma outra linha aqui na parte de baixo, também com 0,8, aqui, e vou conectar ela com a linha lá de cima. Eu vou fazer o seguinte, vamos selecionar esses sólidos, vou criar uma nova layer de sólidos, e vou mover esses objetos que a gente criou para cá, Change Object Layer, e aí agora você consegue ver essa linha que a gente acabou de criar em vermelho aqui. Então essa vai ser a espessura dessa parede aqui. Eu vou olhar aqui na vista de perfil, tá aqui. Vou até botar no modo Shaded para a gente visualizar. E agora eu vou criar a parte do meio. Então eu vou criar uma linha a partir do meio com 1,5 milímetros de espessura, mas aqui como eu estou criando para os dois lados, eu vou ter que fazer a metade. Então, 0,75, pronto. Tem aqui, ó, criada essa outra curva, e eu vou criar uma polyline dessa curva, bem no end dela, para a direita aqui, e a mesma coisa na base dela, para o final aqui. Então a gente vai ficar com essas duas e essa parte do meio aqui. Eu vou dar um join. E se a gente for na vista de perspectiva, vocês vão ver por que eu fiz isso. Eu vou ter que fazer uma extrusão dessa parte, respeitando essa inclinação. Então eu vou usar o comando extrude. E aí repara que ele está apontando nesse sentido. Então eu vou vir aqui no prompt de comando, ó, vou selecionar Direction e vou indicar a direção, que é essa mesma direção daqui, ó. E aí pronto, ele está fazendo a extrusão na direção que eu queria. Eu vou botar aqui both sides igual assim, para ele fazer para os dois lados, e vou confirmar, exagerando bastante, porque repara que ela está passando por todo o nosso sólido. E por que eu fiz isso? Porque eu vou usar essa parte para trimar a parte do meio aqui, Enter, para finalizar. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou selecionar essa outra parte para trimar essa parte daqui. E repara, vou confirmar aqui, que a gente fez essa parte do meio dividida. Eu vou selecionar os dois e vou dar um join para a gente unir. E agora sim, eu fiz essa parte de baixo. Eu vou selecionar mais uma vez todas as curvas e mover para a layer de auxiliares, Change Object Layer. E aqui a gente está só com os sólidos aparentes. Então, era o que eu queria até agora. Vai faltar ainda a gente fazer a parte do meio aqui. Só interrompendo rapidinho para lembrar vocês que o meu curso de modelagem que eu estou fazendo aqui sobre o Rhino, que está bem completo, ele está na reta final para eu poder lançar para vocês. Se vocês quiserem ficar por dentro de todas as novidades e saberem em primeira mão quando eu lançar o curso, acesse aqui o primeiro link na descrição ou o primeiro link fixado aqui nos comentários também, para vocês poderem se cadastrar. É simplesmente botar o e-mail de vocês e o nome, vocês já vão fazer parte da minha lista VIP, recebendo em primeira mão as atualizações sobre o lançamento desse curso. Pode ficar tranquilo, não vou encher vocês de e-mail não, só e-mails direto mesmo sobre o lançamento do curso. Como eu falei, eu tô na reta final, então tô super animado. Muito em breve vou estar trazendo essa grande novidade aí para vocês. O link tá aqui na descrição. E de quebra, vocês ainda vão receber acesso a um curso gratuito que eu já fiz, que já está disponível para vocês. É só cadastrar o e-mail lá que vocês vão receber na mesma hora esse curso, que eu falo um pouquinho sobre o mundo da modelagem 3D, então tá bem legal esse curso também. Você vai estar entrando na minha lista VIP e ainda vai receber esse curso de bônus, então
não perde tempo, tá aí na descrição o link para você poder se cadastrar. E para fazer essa parte do meio, eu vou voltar aqui para a vista de topo, trazer a nossa imagem de fundo e a gente vai começar a esboçar essa parte. Eu vou criar aqui uma polyline a partir do centro dessa circunferência e jogá-la lá para cima, bem exagerado, porque é daqui que eu vou partir o esboço dessa parte de cima. Aqui ele está dizendo 6.18, a base até lá em cima. Então isso depois vai ser importante. Eu vou criar aqui uma polyline para a gente esboçar essa parte mais ou menos daqui até esse ponto e vou dar a inclinação aqui para baixo, mais ou menos até esse ponto daqui. E eu vou também criar uma polyline daqui até a base. Eu vou usar a Smart Track, porque eu vou pegar esse ponto de referência aqui, ó. Eu fixei aquele ponto com a Smart Track e agora eu puxo ela para cá. Posso até deletar essa linha que a gente tinha criado. E aí eu fiquei com essas três linhas, essa e essa base daqui. Eu vou dar um Join e unir para ter apenas uma curva. E agora eu vou usar o comando Offset, aqui nas ferramentas de curva. A gente tem o comando Offset, para eu dar uma distância da curva original. Aqui ele está com uma distância fixa, eu vou usar o Through Point e vou fazer essa distância aqui no olho até esse ponto daqui. Inclusive parece que esse lado de cá, ó, é mais espesso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Explode e essa parte eu vou andar mais para o lado aqui, ó, para seguir o nosso desenho técnico e vou criar uma linha aqui na base, bem exagerada, vindo até o final aqui. E agora vai faltar só trimar cada rebarba, né? Eu vou esconder a imagem de fundo para vocês verem o que está acontecendo. E aí eu vou usar todos esses objetos aqui e vou trimar essa parte e essa parte aqui. Vou confirmar e, na verdade, eu tenho que trimar essa parte do meio aqui também. Pronto, agora sim. E eu vou até dar um join nisso daqui para a gente deixar tudo unido para a gente depois poder formar o sólido. Eu vou vir aqui na vista de perspectiva. É claro que a gente tem que rotacionar isso e posicionar isso aqui certinho. Então eu vou rotacionar com a própria Gumball em 90 graus e vou mover isso usando o comando Move para esse ponto central aqui, na parte de cima. Era exatamente isso que a gente queria. E eu só tenho que confirmar a altura, se está certinha. Pelo nosso desenho técnico aqui, ó, a gente tem uma altura de 6.18 da base até a parte lá de cima. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui no nosso objeto, até pela vista aqui lateral. Eu vou criar uma linha lá da base e vou digitar 6.18 até lá em cima. E repara que essa linha está terminando quase certinho com o nosso objeto, está um pouco acima ele. Então eu vou clicar no objeto, vou usar o comando Move, aqui desse ponto final, e vou descer até o final daquela linha que a gente acabou de criar. Então eu vou descer, pronto, e posso até deletar essa linha, a gente não precisa mais dela. E está aqui o nosso perfil, ele vai entrar aqui um pouco, não tem problema, porque eu vou criar um sólido e depois eu vou trimar o excesso desse sólido. Então vamos voltar aqui para a imagem de topo e trazer a imagem de fundo aqui, porque eu preciso saber a espessura dessa parte. Vamos de novo fazer aquele procedimento, como o desenho técnico não indica, eu vou criar aqui uma polyline, é aproximadamente 1.2, ó, 1.2 milímetros a espessura, é isso que a gente vai considerar. E também olhando aqui, ó, a gente repara que ele não vai até lá embaixo, tá vendo? Essa parte ela tem uma abertura aqui, ó, ela vai até aqui só, ó. Vamos ver se nessa imagem aqui dá pra ver, ó, repara, ela termina antes, ó, aqui dá pra ver bem, então a gente tem que fazer isso lá no nosso objeto também. Vamos olhar aqui qual a altura que isso acontece, ó, eu vou criar aqui outra polyline, daqui até mais ou menos aqui, ó, 2.4, vamos botar 2.4 milímetros, então vou voltar aqui para a perspectiva e vou esconder a imagem de fundo, criar mais uma linha com 2.4 para baixo, deixa eu vir até para a vista de front aqui, que eu acho que vai ser melhor. Está aqui criado, e vou jogar ela para o lado, vamos botar no modo Ghosted, e deixa eu desativar aqui a Smart Track para não atrapalhar a gente, e vou trazer ela até o final aqui, ó. Pronto. Então essa linha, na verdade, eu vou trimar o restante, a parte de baixo, pronto. E agora eu vou unir com tudo, e agora sim, isso está certinho na altura que tem que ficar. Eu vou vir para a vista de perspectiva, vou esconder a imagem de fundo, e vou fazer uma extrusão dessa parte, usando o comando Extrude. Aqui ele está dizendo que as curvas estão se auto-intersectando, então tem alguma coisa errada. Vamos dar um não aqui e vamos olhar para ver o que está acontecendo. Eu vou aqui nas propriedades, repara, ele está dizendo que é uma Open Curve. Eu quero que isso seja uma Closed Curve. Então alguma parte que eu fiz aqui provavelmente está errado. Como é que a gente pode fazer para identificar a origem onde está acontecendo esse problema? Eu vou usar o comando Curve Start. É só digitar ó, CRV
start. É esse comando dali, clica nele aqui. E agora, repara que ele criou aqui, ó, um ponto, e é exatamente nesse ponto que está tendo uma abertura. Então, para corrigir, o que eu faço? Agora que eu identifiquei onde é o ponto, eu vou dar um explode e vou tentar identificar o problema. Aqui, ó, até já sei, ó, tá vendo? Tem duas curvas aqui. Eu não preciso dessas duas curvas. Eu vou deletar uma e ficar só com a outra. Agora sim, eu acredito que se eu unir tudo, vamos unir com essa daqui também, com essa base. Opa, não é isso. É essa curva aqui com essas outras curvas. E aqui também. Opa, isso aqui não. Isso e isso. E falta a base aqui, né? Eu vou botar no modo Ghosted. Essa base aqui, ó. E vou dar um Join. E agora sim ele formou uma Closed Curve. Se eu for em propriedade, está Closed Curve. Então agora a gente corrigiu. É porque na verdade estava duplicado, né? Tinha uma outra curva aqui. Por isso que ele tinha dado uma Open Curve. E agora, vou botar no modo Shaded. Vamos fazer a extrusão. Agora sim. Não deve dar problema. Repara, ele não apareceu mais aquela mensagem. Vou botar sólido igual assim. E como eu estou fazendo para os dois lados, eu vou botar a metade da espessura que eu quero aqui. A espessura é de 1.2, então a metade é 0.6. Pronto, ele criou essa parte. Repara. Só o que eu estou reparando que está acontecendo aqui, ó, ele ficou intersectando aqui. Provavelmente eu fiz isso aqui muito grande, como a gente fez no olho, né? Então vamos ajustar. Eu vou dar um Ctrl Z e vou estender um pouco mais essa parte aqui, ó. Vamos dar um Explode. Eu vou mover isso aqui mais para dentro, deixar mais assim, ó. Acredito que talvez isso aqui seja suficiente. Vou trimar essa parte e vou estender essa outra parte aqui para ela bater certinho. Pronto. Agora vamos tentar fazer de novo. Unindo todas essas curvas. Botar no modo Ghosted, pegar essa curva do meio aqui. Vou dar um Join. Ele formou uma Closed Curve. E vamos repetir o procedimento da extrusão. Botar sólido igual assim. Both sides com 0.6 milímetros. E agora está feito. Aqui tá quase, ó. Ainda falta ajustar um pouquinho mais. Vou repetir o procedimento. Dar um Explode. Como a gente não tem a medida, né? Eu fiz no olho, então é natural que tenha uma discrepância. Vou seguir um pouquinho mais para frente, dar um trim e novamente estender essa parte daqui com o comando Extend. E agora vamos unir tudo. Eu acredito que dessa vez vai funcionar. Vamos unir todos os objetos. Botar no modo Ghosted para pegar aquela curva do meio. Dar um Join, formou uma Closed Curve. E vamos fazer a extrusão. Sólido igual assim. 0.6 e confirmar. Agora sim, ó, ele não está pegando aqui. Agora ele está como eu gostaria. E, na verdade, esse e esse vão ser um único sólido. Então eu preciso unir essas duas partes. É por isso que quando eu fiz a extrusão, eu fiz ela passando um pouco. Porque eu sei que agora os dois estão se tocando. Aí quando eu usar o comando Boolean Union, que está aqui nas ferramentas de sólido, é o primeiro comando, Boolean Union. Quando eu usar, ele vai unir, repara, ele conseguiu unir porque os objetos estão se intersectando, que era exatamente o que eu queria. E esse daqui é um outro objeto separado mesmo, então a gente vai ter essa parte e essa parte. Olha só como está bem fiel ao nosso chaveiro de referência que a gente viu lá no nosso desenho técnico. Novamente, eu vou selecionar todas as curvas e vou mover para Layer Auxiliar, Change Object Layer. E agora eu estou só com os sólidos visíveis. Voltando aqui no nosso desenho técnico, ele diz, ó, todas as bordas vão ter 0.25 de filete. Então é isso que a gente vai criar agora. São esses filetezinhos, tá vendo? Esse boleadinho que tem em cada pontinha aqui com 0.25 milímetros. Então, vou usar aqui o comando fillet. Vou selecionar todo o nosso objeto. São todos esses que eu vou querer fazer o fillet. Aqui no meu caso ele já veio com 0.25. Vou apertar Enter, ele está com preview igual assim. Ele já dá uma pré-visualização, repara. Mas se o seu não tivesse com 0.25, você pode vir aqui no Set All e mudar para 0.1, por exemplo, se você quisesse outra medida. Ó. Pronto, ele já mudou. Mas no nosso caso é 0.25. Então pronto, agora está feito aqui. Eu vou confirmar. E repara, olha só que legal, todo o filete feito, todo o detalhamento do nosso chaveiro feito aqui. Vamos botar no modo Render para a gente visualizar. Olha que legal o chaveiro aqui. Bem fiel, né? Bem fiel mesmo ao nosso desenho técnico de referência. Eu posso até aplicar um material a essa layer de sólidos. Se o seu material não estiver aparente aqui, ó, você vem com o botão direito e clica aqui na opção de material, aí ela vai ficar aparente aqui na sua layer. E eu vou selecionar, eu vou botar
um novo material, que vai ser um metal. A cor desse metal, eu vou botar o silver, para ele ser aqui um prata, vou dar OK, e vou dar OK, e aí ele já aparece aqui na cor de metal. Eu vou até ajustar, estou achando muito reflexivo, vamos diminuir um pouco, deixar assim, vou dar OK. E aqui está uma pré-visualização, né, do nosso objeto que a gente acabou de modelar. Achei que ficou bem legal mesmo essa modelagem. Espero que vocês tenham conseguido fazer e tenham gostado também desse exercício. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Só lembrando, eu estou na reta final do desenvolvimento do curso, então se você quiser receber em primeira mão assim que o curso estiver concluído, lembra de se inscrever aqui no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. É só botar o seu e-mail e o seu nome e você já vai estar na minha lista VIP para receber todas as atualizações do curso que muito em breve eu vou estar lançando aí para vocês. Então, muito obrigado mesmo para você que assistiu até aqui. Não se esqueça que qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo. Vai ser o maior prazer da gente conversar. Muito obrigado mesmo por terem assistido até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.